Fala pessoal, meu nome é João, do site aqui da Engenharia, e no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre como quantificar telhado, certo? Essa é uma parte muito importante da orçamentação e bem tranquilo também de se resolver. Porém, antes da gente passar, para a parte de onde eu tirei fundamento para essa planilha, eu vou apresentar para vocês uma planilhazinha simples que eu vou disponibilizar, tá certo? Claro, de graça, para fazer esse cálculo diretamente por ela, tá certo? Coisa rápida mesmo. Então, como que funciona essa planilha que eu vou deixar disponibilizada para vocês na descrição desse vídeo e também no nosso site. Basicamente é o seguinte, a gente vai colocar a área em planta, que a gente vai fazer o telhamento, a gente coloca o caimento e a gente define as perdas. Isso aqui seria basicamente uma catalogação, ou uma cotação de telhas que você pode inserir no seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui algumas telhas e eu vou colocar, uma telha de fibrocimento. Vou colocar só fibrocim. Digamos que eu peguei lá com o fabricante, no catálogo do fabricante, e ele disse que o rendimento dessa telha também é de 10, Vou colocar só um 10 aqui. Valor totalmente tirado da minha cabeça. E o custo dessa telha vai ser de 1,2 unitário por telha, tá certo? Então, basicamente, olha só, para uma área de 100 metros quadrados em planta, com caimento de, vamos colocar 15%, e uma perda de 5%, eu vou colocar aqui, telha escolhida, fibrocimento. Ou seja, a minha telha de fibrocimento, eu terei que comprar para esse tipo de telhado algo em torno de 1.062 telhas. E, considerando esse custo aqui unitário, eu pagaria por essas telhas 1.274,40 centavos para cobrir essa área, considerando as minhas perdas, utilizando essa telha. Se eu quisesse utilizar outra telha, coloco aqui, portuguesa. De acordo com o valor que eu cadastrei, tá aqui, portuguesa, o rendimento que eu peguei do fabricante, o preço unitário que eu peguei durante minha cotação e tá aqui a minha quantidade de telhas. Digamos, como eu estou utilizando uma telha portuguesa, eu vou colocar um caimento de 30%. E, como ela quebra mais fácil, vou colocar uma perda de 10%. Então, olha só, para uma área plana, para uma projeção horizontal de 100 metros quadrados, eu teria que comprar 1.838 telhas, tá certo? Então, assim, pessoal, é uma maneira rápida de você resolver o seu problema no dia a dia. Mas agora eu vou explicar para a gente, para vocês, como que é feito esse cálculo, como que funciona a determinação, a estimativa da quantidade de telhas que a gente tem, que a gente vai necessitar em um projeto, tá certo? Para facilitar durante a orçamentação. Então vamos lá? Então, certo, como estimar a quantidade de telhas em uma cobertura? Basicamente é um processo bem simples, mas eu vou tentar facilitar mais ainda para vocês, tá bom? Então, a determinação da quantidade de telhas consiste basicamente no seguinte procedimento. A gente primeiro calcula a área da cobertura, não é a área em projeção, não é a área em planta, é a área da cobertura em si. Em seguida, a gente obtém o rendimento da telha considerada, da telha que a gente vai utilizar no projeto, se é a telha portuguesa, romana, a fibrocimento, concreto, tá? Em seguida, a gente parte para o cálculo da quantidade de telhas, sem considerar as perdas. E, por fim, a gente só faz o incremento das perdas, por exemplo, variando de 5% a 10%. Tá bom? Então, vamos lá, começando com o cálculo da área da cobertura. De modo geral, o cálculo da área do telhado pode ser determinado por meio de sua projeção horizontal, ou seja, da área em planta, conhecido o caimento da cobertura. João, o que é o caimento? O caimento basicamente é a relação entre a distância horizontal e a altura desse telhado. Basicamente é o seguinte: imagine, que eu tenho a seguinte cobertura. Essa cobertura ela tem 100 centímetros na horizontal e a altura dela, a cumeira, vai ficar a 10 centímetros. Então, quando eu falo que o caimento do meu telhado é 10%, significa isso aqui. Ou seja, 10 altura sobre 100 na horizontal. Então, quando eu falo, eu tenho um telhado com caimento de 10%, significa que esse telhado, esse caimento, ele tem uma distância horizontal de 100 centímetros e uma altura vertical de 10 centímetros do beiral até a cumeira, tá certo? Então, é isso que a gente chama de caimento. Tem algumas pessoas, que também gostam de chamar de água. Não faz qualquer diferença, tá certo? É só um termo arquitetônico. Então vamos lá.
Sabendo se a área em planta que será coberta pelas telhas, devemos aplicar um fator de correção que pode ser determinado pela equação abaixo. Basicamente, esse fator de correção ele leva em consideração a inclinação do telhado. Então, assim, a gente pega uma área em planta e multiplica pelo fator de correção e a gente vai obter a área da cobertura em si. Como que é encontrado o fator de conversão? A gente pode utilizar essa fórmula aqui, mas também a gente pode utilizar valores tabelados, tá certo? Então, a fórmula consiste basicamente em 1 sobre o cosseno da arcotangente do caimento, certo? Da declividade. E a gente também pode escrever da seguinte maneira: 1 sobre o cosseno da arcotangente da relação entre a altura e a distância horizontal. Então, né, por questões de praticidade, é comum a gente utilizar uma tabela que condense os diversos fatores de correção para cada incremento de caimento do telhado. Ou seja, para 10% eu vou ter 1,005 e para 39% eu vou ter 1,07. E a área do telhado vai ser basicamente a área horizontal vezes o fator de correção. João, vamos colocar isso no exemplo? Vamos, cara, tranquilo. Então, olha só. Imagine que tenhamos uma edícula, não é suja, até cujas dimensões em planta são 5 por 10. Então, as dimensões da edícula são 5 por 10. Nela, iremos adotar um telhado com apenas um caimento e com 50 centímetros de beiral. Ou seja, vai ter apenas uma água e esse telhado ele vai ter 50 centímetros de beiral, ou seja, passando 50 centímetros da área da edificação. A telha escolhida tem inclinação mínima de 30% recomendada pelo fabricante. Então é o seguinte, repare que aqui é a área da edificação, mas o que interessa para a gente é a área do telhado. Então, olhando de cima, isso aqui a gente tem o seguinte, tem um comprimento horizontal de 5,5, ou seja, 5 daqui, mais 50 do beiral, 50 centímetros do beiral, e 10 de comprimento. E esse caimento aqui do telhado é único, né? Fala que só tem um caimento, apenas um caimento. E ele é igual a 30%. Como que a gente vai fazer o cálculo? A gente faz, primeiro, a área horizontal, ou seja, a área de telhado vista de cima, em planta, que é 5,5, lembrando, 5 mais 50 do beiral, 50 centímetros do beiral, vezes 10. Ou seja, a gente tem uma área horizontal, uma área em planta de telhado de 55 metros quadrados. Ainda, né, o fator de correção a ser aplicado considera um caimento de 0,3, ou seja, 30%. Aplicando na equação, a gente obtém um fator de caimento de um fator de correção de 1,044. Logo, a nossa área de telhado será o produto desses dois valores, ou seja, 55 metros quadrados vezes 1,044. Então, a área dessa cobertura será de 57,42 metros quadrados. Certo, fizemos o cálculo da área do telhado. Agora a gente vai determinar qual telha a gente vai utilizar. Então, né, a gente vai calcular o rendimento da telha e a partir desse rendimento a gente vai fazer a determinação da quantidade de telhas sem considerar as perdas, certo? Então, basicamente, a quantidade de telhas por metro quadrado varia de acordo com o tipo e o modelo escolhidos. É comum que os fabricantes disponibilizem catálogos informando qual o rendimento de cada telha, né, de cada tipo de telha. Então aqui eu só coloquei um exemplo de diferentes telhas e cada telha possuindo um rendimento diferenciado. Ou seja, uma telha paulista, né? Nesse exemplo, tá? Varia de fabricante para fabricante. Essa telha paulista, ela tem o rendimento de 28 telhas por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado de cobertura eu vou utilizar 28 telhas. Na colonial ela já tem 17, portuguesa 16, a plan 26, romana 17 e francesa tem um rendimento de 18 telhas por metro quadrado. Lembrando, mais uma vez que isso é importante, você vai ver o rendimento com o fabricante. Isso varia de local para local, tá certo? Em geral, vão ser esses valores, porém pode variar. Então, feito a descoberta desse rendimento, a quantidade de telhas vai ser o produto da área de cobertura que a gente encontrou vezes o rendimento da telha. Dessa forma, né, voltando ao exemplo, considerando o mesmo exemplo anterior, só uma vírgula, imagine que utilizaremos em nosso projeto uma telha portuguesa
cujo rendimento é de 16 telhas por metro quadrado, conforme indicação do fornecedor. Então, lembrando, né, o cálculo que a gente fez de área de cobertura foi de 57,42 metros quadrados. Considerando que a gente vai utilizar uma telha portuguesa, cujo rendimento é 16, então a quantidade de telhas que a gente tem que comprar é a área do telhado vezes o rendimento, ou seja, 57,42 vezes 16, que dá 918,72 telhas. Como a gente não pode comprar frações de telhas, a gente não vai utilizar frações de telhas, a gente arredonda sempre para o inteiro para o maior inteiro mais próximo, tá certo? Logo, são necessárias 919 peças, desconsiderando as perdas, certo? Então, para finalizar, né, a gente vai fazer o cálculo considerando as perdas. Ainda, ao se realizar a compra das telhas, é sempre importante que se adquira cerca de 5% a 10% a mais do valor calculado em função da área das águas. Assim procedendo, está se levando em conta o efeito do corte de telhas, que por sua vez é tão maior quanto maior for o número de águas do telhado, além de reservar as telhas para futuras manutenções. Então, assim, essas perdas são importantes também até mesmo por questões construtivas. É muito fácil quebrar telha em obra, pessoal. Sério, sinceramente, é muito fácil quebrar telha em obra. Eu particularmente estou executando um telhado e ontem, foram quebradas 11 telhas, foram quebradas 11 telhas durante um carregamento do local onde estavam armazenadas, tá? Onde estavam estocadas essas telhas, até o ponto de telhamento. Então, o que acontece? O colaborador estava trazendo as telhas no carrinho de mão e deixou o carrinho de mão virar. Resultado, perdi 10 telhas apenas em um dia. E a gente tem que considerar, né, todo o processo construtivo, o tempo de construção de todo o telhado. Então, essas perdas aqui vão considerar esse tipo de problema, tá certo? Então, vamos lá, voltando ao exemplo. Ainda para o exemplo anterior, incluir um acréscimo de 10% para as perdas. Então, olha só, a quantidade que a gente tinha era 919, então com 10% a gente multiplica por 1,1, ou seja, 100% mais 10%. O que nos dá, né, um valor igual a 1010,9 telhas. Mais uma vez, a gente não pode utilizar a fração de telha, então vamos arredondar para o inteiro maior e mais próximo. Ou seja, são necessárias 1.011 peças, considerando as perdas. Aqui é considerando as perdas, tá certo? Vamos entender melhor? Vamos facilitar esse procedimento? Para a gente não ter que fazer todo esse cálculo, vamos lá na planilha? Então vou voltar na planilha e a gente vai fazer o cálculo e verificar se está tudo certinho. Lembrando que o resultado tem que ser 1.011 telhas, 1.011 peças de telhas portuguesas. Então, certo, voltei aqui para minha planilha, né? Deixa eu apagar aqui. Voltei aqui para minha planilha. A área da nossa edícula era de 55 metros quadrados. O caimento que a gente considerou foi 30% e a perda que a gente considerou foi 10%. Eu vou tirar a perda aqui, né? Vou colocar 0% e vamos ver uma coisa. Olha só, o primeiro cálculo já está correto. Com uma área em planta de 55 metros quadrados, a minha área de cobertura tinha dado 57,42 metros quadrados, conforme a gente calculou. Por fim, a gente utilizou uma telha portuguesa de rendimento de 16 telhas por metro quadrado. Então, sem considerar as perdas, o valor calculado foi de 919, correto também. Porém, a gente considerou uma perda de 10%. Então, o resultado tem que dar 1.011. Conforme calculado, essa aqui seria a quantidade de telhas que deveríamos pedir ao fabricante. Pessoal, é uma prática simples, porém é de grande importância na orçamentação saber como determinar a quantidade correta de telhas, tá certo? Então assim, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostou de ver, dá um like. Se tem alguma sugestão, manda pra gente, tá certo? Grande abraço.